Então, eu sou Ana Cláudia Pérez, eu sou jornalista, nordestina. Revista Rádios é uma revista que faz um jornalismo comprometido com o social, com a coisa pública, né, com direitos humanos, com as questões de saúde pública, né, de saúde como determinantes sociais, né, não é saúde ausência de doença, mas é um jornalismo exercido com responsabilidade, compromisso com o social, compromisso ético. A revista tem uma tiragem muito grande, são cerca de 130 mil exemplares, né? Então, imprimir esses 130 mil exemplares, 36 páginas de 130 mil exemplares não é pouca coisa. A gente briga porque é um custo, o papel é caro, né? Assim, é uma batalha, tem gente que não vê mais sentido na revista impressa, que mesmo na Fiocruz, assim, é uma briga para que não acabe, mas isso chega em lugares e é utilizado de uma maneira ainda em sala de aula, assim, rincões mesmo do país que ainda faz a diferença, né? E é todo gratuito, ninguém paga nada. É uma revista e um programa de jornalismo. Um programa que existe há 40 anos e uma revista física, né? Que as pessoas querem receber, as pessoas querem ler aquela revista física. Essa revista existe há 20 anos. Em defesa do Sistema Único de Saúde e da reforma sanitária. Isso significa dizer que a gente defende o ideal de saúde e de comunicação como direito público para todo cidadão brasileiro. E isso nos compromete a trabalhar com temas e com problemáticas que estão ligadas direta ou indiretamente à saúde. Então, se você fala de saneamento, de política de oferta de trabalho, você fala de políticas públicas para a educação, você fala de igualdade racial, você fala de igualdade de gênero, você fala da luta contra o feminicídio, tudo isso são determinantes de melhores condições de vida da população. Então tem um modo de narrar que eu acho que a gente vem exercitando nos últimos tempos e que tem, de fato, tornado a revista mais atraente para o leitor, né? Assim, no sentido de que a gente quer se aproximar de sujeitos, né? De sujeitos protagonistas de suas histórias, e a gente quer contar essas histórias. E aí não importa se a gente vai estar falando de financiamento do SUS, ou se a gente vai estar falando de uma doença específica, ou se a gente vai estar falando de direitos humanos. A gente tem uma rotina de trabalho independente, autônoma, sempre voltados para essa perspectiva, né, de fortalecer uma comunicação voltada para a cidadania, né, para o direito à saúde, o direito à comunicação. Rádios sempre tenta, em primeiro lugar, enxergar a pauta de saúde de uma forma mais ampla. A gente trata de saúde, a gente não trata de doença. Muitos cadernos ou publicações que se dizem de saúde, elas são pautadas pelas doenças. Eu acho que o recorte que a gente dá na pauta e trazer sujeitos, né, para a cena principal das reportagens, eu acho que é um diferencial da revista. Como? Abordando qualidade de vida e tentando aproximar os temas de saúde da vida cotidiana das pessoas. Tem gente que tem muito preconceito, porque eu sou uma pessoa com síndrome de Down e estou com outra pessoa que também é. Tenho medo de ser agredida em alguns lugares, até mesmo no shopping, em barzinhos. Não gosto de usar o banheiro público, me sinto mal. Tem gente que me olha torto. A gente sempre tenta fazer essa interação com o leitor, com a leitora, com o público, né? E, inclusive, nós tentamos acolher sugestões. Diversas matérias que a gente produziu, assim, não saberia nem numerar quantas foram produzidas com base em sugestões de leitores. Para isso, é importante que o protagonista das reportagens não seja o especialista, seja a população usuária das políticas e práticas de saúde. Por exemplo, um caso de uma doença pouco divulgada, que nós mesmos nunca tínhamos ouvido falar, que a narcolepsia é um tipo de doença. O leitor sugeriu, né, através, na época, o Adriano era editor, a Ana Cláudia fez essa pauta, e foi a primeira matéria
sobre o assunto. Eu fico sempre muito nervosa a cada pauta e a cada reportagem, porque eu entendo que quando a minha fonte, né, a personagem, assim, abre a porta da casa, se dispõe a falar comigo, né, acredita que eu vou contar a sua história, né, tornar pública a sua história, de cara tem uma relação que se estabelece aí. Podia ser em qualquer lugar. No banco, no trabalho, no mercado, na balada. Era como se o chão me convidasse para deitar e eu deitava. Olha, eu dormia tanto que descobri que ia ser mãe no 4º mês de gestação. E aí eu não saio igual dessa reportagem, né? Eu volto tomada por o sofrimento e pelas agruras que ela me contou que ela enfrentava no cotidiano dela por conta dessa condição de saúde, né? As fontes são construídas ao longo do tempo. Então, na medida em que você tem o nome Fiocruz, é óbvio que ele te abre muitas portas para especialistas, para instituições de pesquisa, para gabinetes do poder público, mas as fontes, vamos dizer assim, da população se consolidam à medida em que você abre espaço para dar voz a elas, mas você também tem que criar uma relação de credibilidade. É como se fosse uma amizade mesmo. Você cria amigos numa cidade nova aos poucos. Com um jornalista não é diferente. Ele vai aproveitar as fontes do seu convívio pessoal e vai expandindo essas redes. Claro que não dá, a gente não consegue ser totalmente 360, né? O que eu quero dizer com isso? Existe o tempo todo a seleção. A gente tem que fechar a edição, né? Tem um número restrito de pessoas para produzir, então não dá o tempo todo para a gente retratar tudo que acontece, mas a gente tenta, né? Estamos tendo o privilégio e estamos fazendo isso nesse momento, de definir qual vai ser a cara desses produtos multi que a gente agora vai oferecer para o leitor de rádio, né? Assim, não é mais só a revista impressa. Hoje a gente tem um site, mas até então ele vai só abrigando o conteúdo da revista impressa. E agora não mais. A gente está nesse momento discutindo novos formatos, como usar a técnica em favor da gente. Então a gente está criando algumas estratégias para divulgar melhor o bom texto que nós fazemos nas redes. Porque a minha percepção, eu acho que da equipe, é que a gente tem uma boa produção, mas a gente precisa entender um pouco essa lógica do digital para que a gente leve essa produção também para outras mídias. Jornalismo não é só técnica. Você tem que ter comprometimento com a informação, você tem que entender quais são as origens da profissão que você já atuou. Você tem que lidar com profissionais antigos que viveram em outro momento. Você tem que testar novas abordagens a partir do olhar desses profissionais e com esses profissionais, sabe? Você tem que dialogar. Só se constrói uma persona profissional dialogando junto. Não dá para fazer jornalismo se você não entende que você tem que fiscalizar, você tem que informar, você tem que discutir as grandes questões, né? Mas não a partir do seu ponto de vista. Quando eu defendo a subjetividade, não é para chegar no jornal ou na revista e escrever tudo o que eu penso, que é para isso tem os espaços próprios, né, da opinião. É você fazer cada vez mais no jornalismo comprometido com as pessoas, né, com os sujeitos, né, fazendo um jornalismo que nunca foi sobre alguém, né, mas um jornalismo que é feito com aqueles sujeitos. Muita gente, né, tem essa visão de que o jornalista é um ser além da realidade. Eu acho que o jornalista está inserido na sua própria realidade, ele sofre os males e os bens do seu tempo. Então a gente é fruto da nossa história. Eu acho que cada um de nós, né, produz aquilo que é resultado do contexto de vida, da maneira como você foi criada a sua trajetória pessoal e profissional. Então eu não vejo o jornalista como um poder
ou alguém acima da realidade. Nós estamos inseridos na realidade. Historiadores do momento presente, talvez com menos crítica e mais instantaneidade, mas a gente está escrevendo a história ao mesmo tempo que ela acontece. E a gente tem que aproveitar a legitimidade que a profissão nos traz, que a formação profissional nos dá, para qualificar cada vez mais a nossa presença no mundo. O lugar do jornalismo é o lugar da informação viva.